Oi, turma, eu sou o professor Souto. Vamos falar sobre molas, tá? Tião, solta o som aí. Então, como é que funciona uma mola? Vamos imaginar. Esta mola aqui está perfeitamente relaxada. Não há solicitação alguma. Então, colocaremos aqui como a mola numa posição de relaxamento. Vamos chamar aqui de x0, tá? Que é o comprimento inicial da mola. Ao aplicarmos uma força chamada força elástica, ela sofrerá deformação. Então, nós vamos encontrar aqui, vamos traçar aqui agora, a medida x, tá? Então, daqui para cá, é a medida x. Então, x. Tudo bem? Turma, o que é importante, do que depende a força elástica? Depende da deformação da mola. Deformação colocaremos como ΔX. Então, quanto que a mola deformou? Vamos escrever aqui. Deformação. Beleza? Muito bem. Então, a força elástica, ela depende da deformação. Então, colocamos ΔX no numerador. Quanto maior a deformação, maior é a força elástica. Grandezas diretamente proporcionais. Professor, mas como eu vou concretizar isso? Repito, no curso de matemática falaremos de grandezas diretamente, inversamente proporcionais. Agora, ocorrem assim, molas que são mais fáceis de deformar e mais difíceis de deformar. Você não pode comparar uma mola de um brinquedinho, né, de um carrinho de brinquedo, aquelas molinhas, com a mola da suspensão de um automóvel, tá? E então, a relação entre a deformação e a força elástica é a chamada constante elástica da mola. Constante elástica da mola. Tá? Tudo bem, então? Força elástica. É isso aí. O que você tem que pensar agora? Professor, quais as unidades que a gente vai trabalhar? Então, mais uma vez, no sistema internacional, a unidade de força. Olho no lance! A unidade da deformação é o metro. Aí eu pergunto, qual seria a unidade do K? Isolando, vamos pensar na unidade da constante elástica da mola. Vou passar o metro dividindo, ó, Newton. O metro está aqui multiplicando, vou passar dividindo. Então, a unidade da constante elástica, Newton por metro. Sabemos, então, por exemplo, que se uma mola, ela possui uma mola, Tião, lembra o quê? Lembra carro, automóvel, ready mamola. Lembra do ready mamola? Nossa, tem 600 anos, mas tudo bem. Ó, então vamos pensar. Uma mola, chambala. Chambala neles. Ó, eu tenho uma mola, nossa, agora eu fico com o cara mamola, tô lembrando do carro. Turma, desculpa aí. 200 newtons por metro. E a outra mola, ela tem 100 newtons por metro. Então eu sei que 200 newtons por metro, a outra é 100 newtons por metro. Eu penso assim, cada
essa mola de 100 newtons por metro, se você deformar 1 metro, você precisa fazer uma força de 100 newtons. Para cada metro de deformação, você precisaria fazer uma força de 100 newtons. A outra mola, né? A mola melhor, a mola mais forte, é assim, a mola mais grossa. Se você aplicar para deformar a outra mola 1 metro, você precisa de uma força maior, o dobro. Entendeu a ideia da constante elástica da mola? Vamos realizar agora um exercício de aplicação. Claro, né? Focando no Enem, o Brasil inteiro está aí pensando no Enem, o que pode aparecer em 90% dos exercícios de mola é o gráfico. Aqui é a força elástica em função da deformação, tá? Turma, então como é que eu interpreto? A deformação é 0. Lembrando, mais uma vez, que a deformação, pense aqui, ó, é x menos x0, tá? Não se esqueça disso. Olha aqui, tá? Deformação, x menos x0. O comprimento da mola final, comprimento da mola inicial, tá? Se a deformação for nula, é porque a força elástica é nula. Vamos aumentando a força, vamos aumentando a deformação. Esta é uma função do primeiro grau e a representação, ou melhor, a curva característica é uma reta. Não estranhe esse termo. Na matemática, qualquer gráfico eu representei é curva característica. Essa é uma reta. Então, a curva característica dessa função é da função da força em função da deformação. A representação é uma reta. Vamos analisar um detalhe muito pedido nas provas. Nós temos aqui uma certa deformação. Então, eu calculei o x menos o x0 e encontrei este valor de deformação. Obviamente, associado a esta deformação, nós temos aqui a informação de uma determinada força elástica. Tá? Vamos supor, então, que a deformação foi de 2 metros e a força elástica de 40 newtons. Tá? Então, vamos colocar aqui a unidade, newton. Não preciso colocar ali. E a deformação em metros. Tá? Turma, se nós pegarmos esse cateto, que aqui nós estamos analisando um triângulo retângulo, este cateto não é a própria força elástica? Este cateto não é a deformação, 2 metros? O que seria força elástica dividido pela deformação? Repare aqui, ó, força elástica, vou passar a deformação dividindo. O que seria força elástica dividido pela deformação? A constante da mola. Mas espera aí, lá na prova do Enem, ou numa prova da FUVEST, ou numa Unicamp, ou numa Federal do Rio de Janeiro, seja lá o que for, ele não vai fazer essa coisinha óbvia, ele vai colocar isso aqui, ó, ele vai colocar um ângulo de inclinação, θ. Sabemos muito bem que esta constante elástica é tangente de θ. Lembrando que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O Tião falou para mim que o metro estava pela metade. Agora ele falou que entrou tudo, tá? Voltando aqui, ó. Nossa, tem dia que eu fico sério. Tô Einstein naquela seriedade de... Bom, nossa, que Einstein, né? Nada a ver, eu tô bem longe dele, do Einstein. É o Einstein. Sou Einstein. Você sabe que meu nome é Anselmo Souto, né? Professor Anselmo Souto. Bom, voltando aqui, turma. Agora eu vou utilizar esta fórmula, tá? Tangente... Peraí, calma. Ô, professor, o que ele vai perguntar? Ele pergunta assim, determine a constante elástica da mola. E ele deu a inclinação da mola. Primeiro eu vou fazer pela força elástica sobre a deformação. Então ele mostrou para você esse gráfico, 40 newtons é a força elástica, essa medida aqui que seria o cateto oposto. Repare, tá? Cateto oposto, isso aqui. Tangente de θ, vamos lembrar? Tangente de θ
Vou usar outra cor, tá, turma? Tangente de θ, cateto oposto, força elástica sobre deformação. Tudo bem? Força elástica sobre deformação. A força elástica 40 newtons, a deformação 2 metros. Então nós temos aqui, lembrando que o tangente de θ é a constante elástica da mola, que nós temos aqui 20 newtons por metro. Então esta é uma maneira. Ele fornece a força elástica e a deformação. Tá? Outra situação, ele vai fornecer ou o ângulo θ ou diretamente tangente de θ. Ele vai te dar o ângulo θ, você vai calcular. Então, por exemplo, eu vou alterar os valores para nós calcularmos a constante elástica diretamente pelo ângulo θ, tudo bem? Turma, antes de eu colocar o valor do θ, como eu havia falado agora há pouco, o Tião fez uma pergunta para mim e é interessante que você saiba. Veja que na deformação de 2 metros, tanto na compressão como na deformação ou na elongação, que chama, você pode chamar de elongação da mola ou compressão da mola, se eu estiquei a mola até 2 metros, quando eu estico a mola 2 metros, a força que eu estou fazendo é de 40 newtons, tá? Então, essa força, eu vou esticando a mola, a força vai ter que ir aumentando. Então, ó, vou esticando a mola e a força vai aumentando. Sabemos, pela constante da mola, que se a deformação chegar aqui em 1 metro, exatamente nesse ponto médio, 1 metro, temos certeza que a força será de 20 newtons. Tá reparando? Então, você vai deformando a mola, essa força vai aumentando linearmente. Isso daqui é uma reta. Então, você pode dizer que a deformação da mola em relação à força é linear. Não é nem parábola, nem arco de parábola, nem curva senoidal, nada. É uma reta. Então, é proporcional. Também nós vamos trabalhar em matemática a semelhança de triângulos, tá vendo? Aqui aparecem 2 triângulos, um triângulo retângulo maior, um triângulo retângulo menor. Retângulo menor, nós temos também semelhança de triângulos que vamos ver. Você vai encontrar essa aula com certeza na nossa sequência. Agora eu vou substituir esses números e vamos fazer uma situação em que o examinador colocou o ângulo θ de inclinação da reta. Turma, agora o examinador ele fornece o ângulo e pede novamente a constante elástica da mola. Então vamos colocar assim, vai. No item A, ele vai pedir a constante elástica da mola, certo? Muito bem. No item B, qual a força elástica na deformação de meio metro? Vamos colocar uma situação assim. Bem simples, mas é o que cai, tá? De maneira geral. Então eu vou fazer em amarelo a resolução. Então como é que ficaria? Vai. Ele só forneceu o ângulo de 45 graus, a inclinação da reta, e disse que o gráfico, ele mostrou o gráfico assim para você. Então, qual é a deformação? Então vamos lembrar, ó, o K é a própria tangente de θ. Lembrando novamente que tangente de θ é força elástica, como está aqui, sobre a deformação. Porque na função trigonométrica tangente de θ, nós temos cateto oposto sobre cateto adjacente. Não esqueça que força elástica está aqui. Ó, tá bom? Muito bem. Então, tangente de 45 graus é um ângulo notável. Sabemos que, nesse caso, a tangente de 45 é igual a 1. Só lembrando que a unidade aqui no caso, que é o K, é Newton por metro. Então, vamos ter aqui Newton por metro. Então, alterou isso. Agora no B.
No item B, temos então força elástica é K vezes o ΔX, não é assim? Como K é igual a 1, pelo que nós vimos, como K é igual a 1, então nós vamos escrever força elástica uma vez o ΔX. Se ele perguntou qual é a força elástica numa deformação de meio metro, então eu vou substituir esse meio metro aqui no ΔX. Então vai ficar força elástica, meio metro, então o ΔX aqui é meio, né? Então vai ficar 1 vezes meio. 1 vezes meio, então a força elástica aplicada é de meio newton nesse caso. Turma, a mola, ela tem algo importantíssimo, principalmente na parte de suspensão do automóvel, que é a absorção da energia. Então você tem aqui uma mola, aqui eu aplico uma força elástica, né? Então nós temos a energia potencial, chamada energia potencial elástica, tá? Então eu não vou escrever, mas vou repetir, ó. Energia potencial elástica. Por que o nome é energia potencial? Porque a energia de posição. Então, vamos supor que nesse momento fique em repouso, tudo parado. Eu aplicando uma força elástica, né? Vamos lá? Eu aplicando a força elástica assim, ó, tá vendo? Olha lá, estou paralisado, mas eu estou fazendo força. Força elástica, cuidado com... A força elástica, eu estou fazendo a força elástica, tal, tá parado, não sei o quê, eu estou gastando energia? Claro, energia chamada potencial, energia de posição. Vamos trabalhar com energia potencial mais para frente, potencial gravitacional. Então veja bem, a energia potencial, antes da gente deduzir a fórmula, primeiro, energia, vem aqui nesse cantinho. Quando eu falo energia, também vamos repetir esse assunto. A energia, simplesmente, ó, de maneira mais simples possível, é a força vezes o deslocamento. Grave isso. A energia é a força vezes o deslocamento. Basicamente é isso. Tem alguns outros detalhes que não são importantes agora, portanto eu não vou falar. Então, deslocamento. Tá? Deslocamento. O que você precisa saber? Precisa saber o seguinte. Você está vendo que aqui, ó, força e deslocamento, certo? A força vezes o deslocamento, essa formulinha, ela só é válida se a força for constante. Só que a força elástica, ela não é constante, ela vai aumentando com a deformação. Então, aumenta a deformação, aumenta o produto FD. Então, o que eu vou fazendo? Eu pego aqui F vezes deformação, F vezes deformação, F vezes deformação, F vezes deformação e vou somando. Vamos somando, vamos somando, vamos somando. Eu vou somando esse produto F. Agora, veja bem, você está vendo aqui, ó, dá para você imaginar aqui um retângulo? Ó, quando nós fazemos base vezes altura, não é a área do retângulo? Mas eu não vou pegando todos esses retângulos pequenininhos, que na matemática a gente chama de pequenininho, é infinitesimal. Esses retângulos infinitesimais, eu vou somando tudo isso. Mas se eu for somando tudo isso, eu tenho, na verdade, a área do triângulo. Então eu digo que a energia, claro, energia é uma grandeza, área é outra grandeza. Mas nós podemos utilizar que a energia é numericamente igual à área. Qual é a área de um retângulo, de um triângulo? Ah, professor, a área de um triângulo, eu lembro, é base vezes altura sobre 2. Então vamos escrever aqui. Base é ΔX, vezes a altura, que é a força elástica, dividido por 2, não é verdade? Vamos colocar, o que eu gosto é coloque sempre o sinal de igual na linha da fração para ficar organizadinho. Isso é importante na matemática para você não confundir as operações.
Agora, turma, no lugar da força elástica, o que a gente pode fazer? Qual era a fórmula da força elástica? Não é K delta X? Então nós temos energia potencial elástica armazenada, isso é importante você gravar. A força elástica, vou ganhar tempo assim, aqui, não é K delta X? Então vai ficar delta X vezes delta X ao quadrado. Tá? Então vai ficar K delta X ao quadrado sobre 2. Esta é a fórmula da energia potencial elástica. Turma, só para terminar, o ΔX, a unidade é o metro no sistema internacional, a força elástica é o Newton, a energia seria, na verdade, Newton metro, então a unidade de energia que a gente pode usar é o Newton vezes o metro, e a unidade Newton metro é o Joule, em homenagem a James Prescott Joule, tá? Então a unidade é o Joule, representado pela letra J. Turma, então, antes de convidá-los para a aula 34, vamos só lembrar que na parte de molas eu comentei a fórmula energia, força vezes deslocamento ou força vezes distância. Agora nós vamos trabalhar com esse conceito, tá? Vou falar na aula 34 sobre energia e trabalho, para vocês entenderem. Agora eu vou complementar esse assunto.